Glória a Deus, que momento, né? Eu continuo me chamando Armando. Boa noite na paz do Senhor. E lindo isso, né? Aqui na IBC, nós fazemos como no Novo Testamento. Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui na IBC, nós aprendemos logo cedo que discípulo faz discípulo, batiza os discípulos. Então, esse é um privilégio não do pastor. Antigamente, quando eu era da igreja romana, o padre batizava, ou crismava, depois confirmava com o batismo, ou batismo bem cedinho, lá ainda bebê, depois a crisma, mais tarde, era um ato do sacerdote, exclusivo. Nas igrejas evangélicas, quando eu me converti, eu conheci uma igreja, me converti numa igreja bem tradicional, a igreja batista, regular. Também o batismo era feito pelo pastor. Então as pessoas enfileiravam e o pastor batizava um a um. O pastor consagrava a criança, uma série de coisas. Para mim era um pouco da herança de uma reforma eclesiástica que não aconteceu. Então nós herdamos um pouco dessa herança católica romana, em que o pastor, o ungido de Deus, é que tem autoridade para celebrar a ceia, batizar, consagrar. Mas não é isso que a gente vê no Novo Testamento. Discípulos fazem discípulos e batizam os discípulos. E eu quero inclusive deixar um desafio a você que é crente em Jesus Cristo há tantos anos. Qual foi a última vez que você batizou alguém que você conduziu a Cristo? Essa é a grande comissão. E essa grande comissão não pode ser delegada nem para mim, nem para outro. É você. Leva Jesus, seu amigo, seu vizinho, o cara do posto, o cara do supermercado. Fala para ele sobre Jesus. Faz a pergunta: o que te impede de conhecer Jesus? E tem o prazer, sabe esse prazer que só a mulher tem de dar à luz a um bebê? É dolorido, mas é muito alegre, muito emocionante. Às vezes indivíduos crentes em Cristo Jesus passam anos com o tesouro na mão e não multiplicam. E ainda às vezes vêm para a igreja e diz: por que o pastor não fez apelo no final? Teve vezes que porque quis mesmo, eu disse: eu não vou fazer apelo. E no final veio um crente antigo dizendo: pastor, por que você não fez o apelo? Ora, porque você tem que fazer o apelo. Porque a grande verdade é que o apelo tem que ser feito lá no dia a dia. É quando você cruza com as pessoas, porque você é mensageiro dessa palavra. Então muitos de nós são como aquelas árvores infrutíferas. Está lá em pé, bonito, mas não dá fruto. Então eu estou deixando um desafio para você, para mim, tá certo? Em primeiro lugar, para que a gente em 2023 saia, essas palavras da cruz que nós cantamos aqui, né? Que você saia dessa coisa de só dizer: eu recebi a salvação e agora o outro é que pregue, o outro é que faça. E você se colocar à disposição de Deus para dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu quero levar alguém a Jesus nos próximos dias. Então abra sua boca, faça contato, dê frutos, gere frutos. Tem uma mulher no Velho Testamento que ela diz assim: dá-me filhos, senão morro. Então talvez você tenha que dar um grito aí: Senhor, dá-me filhos espirituais, senão morro, né? No sentido de sair e fazer discípulos. Não seus discípulos, mas discípulos de Jesus. Esse é quem nós proclamamos aqui. Amém? É um amém fraquinho esse, né? Eis-me aqui. Quero ser usado por Deus para multiplicar, né? Quero ser um instrumento da graça de Jesus. Eu recebi dele o maior tesouro. Não é justo que eu segure isso para mim e usufrua das bênçãos e das benesses
conheça a sua palavra, congregue na igreja, receba o amor de Deus, e não somos capazes de falar e levar a pessoa a uma decisão e batizar em nome de Jesus. Então, se essa igreja aqui se despertar para isso, em 2023, o próximo batismo não vai dar para fazer aqui. A gente vai ter que ir para uma lagoa ou para a beira do mar, dada a multidão que será batizada em nome de Jesus. Amém? Agora sim. Gente, eu queria convidar você a se colocar em pé, só para você mudar de posição. Nós vamos ler a palavra de Deus. E hoje é um daqueles textos que eu lendo a palavra, né, esses dias, disse, meu Deus, isso é para mim. Essa palavra é para mim, primeiro para mim. Fala comigo, Senhor. Me enquadra, me acha. Me põe no teu caminho reto, Senhor. Não me deixa cair em nenhuma dessas advertências que o Senhor fez. E hoje à noite, a despeito da gente ter cantado tão efusivamente, quase numa festa linda aqui, esse povo canta demais, né? Esses aqui só conduzem, vocês cantam. É muito lindo isso. Mas hoje à noite eu me sinto como quando eu tinha minhas duas filhas em casa e eu tinha que adverti-las de alguns perigos que rondam crianças na beira da escola. Não receba bala de um estranho, não chegue perto de um estranho. Não confunda as coisas, saiba discernir o certo do errado. Tome cuidado. Não siga qualquer pessoa, não ouça qualquer pessoa. Atente para as palavras, para aquilo que está sendo dito. Não corra atrás de maus conselhos. A Bíblia diz, as más conversações corrompem os bons costumes. Então hoje eu vou trazer um texto aqui que é muito duro. É quase aquela palavra assim, duro é esse discurso. Então você fica à vontade para permanecer ou não, ou sair correndo, né? Mas nós vamos abrir um texto que o próprio Senhor Jesus Cristo nos deixa pouco antes dele partir. É um dos seus últimos discursos. E porque essa é uma igreja praticamente nova, é uma igreja que ressurge das cinzas, que ressurge do pós-pandemia, muita gente chegando, é muito importante que não apenas os mais velhos na fé, mas os mais novos na fé, saibam discernir entre o certo e o errado. E você só conhece uma nota falsa quando você conhece muito bem a verdadeira. Esse é o segredo. Você só conhece o relógio falso quando você conhece o relógio verdadeiro. Você só conhece um tênis xing-ling se você sabe o que é um tênis bom. Não é não? E assim, quando você conhece a palavra, você é capaz de detectar a falsa doutrina, o falso ensino, o falso mestre. Mateus capítulo 23. Jesus puxando a orelha daqueles homens que eram os líderes espirituais, que tinham a prerrogativa de ensinar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, interpretar a palavra de Deus, e Jesus põe o dedo no nariz dos escribas e dos fariseus, porque a despeito de estarem tão próximos da palavra, eles estavam levando o povo para um outro caminho, tirando proveito para eles mesmos, centralizando a atenção das pessoas neles e não em Jesus. Então ele deixa essa palavra pesada. Tem 8 maldições, 8 ai de vós. Talvez contrastando com as 8 bem-aventuranças dos capítulos 5, 6 e 7, onde Jesus no Sermão da Montanha fala de forma positiva. Aqui é uma advertência dura. Então, vem comigo, não são minhas palavras, são palavras de Jesus. As minhas vocês discernem e retêm o que é bom. A palavra de Jesus não tem escolha. Ouça, tá certo? Vamos ler 39 versículos rapidinho, e são autoexplicativos, eu quase nem precisaria pregar, mas a gente vai
tecer alguns comentários ao longo do texto. Então Jesus disse às multidões e a seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus ocuparam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhe, mas não sigam seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. Eles oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar os seus fardos. Tudo o que fazem é para se exibir. Usam nos braços filactérios mais largos que de costume e vestem mantos com franjas mais longas. Gostam de sentar-se à cabeceira da mesa nos banquetes e de ocupar os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças e de serem chamados de Rabi, que quer dizer meu mestre. Não deixem que pessoa alguma os chamem de mestre ou Rabi, pois vocês têm somente um mestre e todos vocês são irmãos. Não se dirijam a pessoa alguma aqui na terra como pai, padre, a mesma palavra, pois somente Deus no céu é seu pai. Não deixem que pessoa alguma o chame de mestre, pois vocês têm somente um mestre, o Cristo. O mais importante entre vocês deve ser servo dos outros, pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Que aflição os espera? Essa frase aqui traduzida nessa versão é a mesma palavra usada na Revista e Atualizada quando Jesus diz ai, é uma palavra para maldição. Ai de vocês! Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas? Fecham a porta do reino dos céus na cara das pessoas. Vocês mesmos não entram e não permitem que os outros entrem. Que aflição os espera? Ai, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta. E depois, para dar impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso serão duramente castigados. Ai, que aflição os espera, mestres da lei, fariseus hipócritas! Atravessam a terra e mar para converter alguém e depois o tornam filho do inferno, 2 vezes pior que vocês. Que aflição os espera, guias de cegos! Vocês dizem não haver importância se alguém jura pelo templo de Deus, mas se jurar pelo ouro do templo, será obrigado a cumprir o juramento. Tolos, cegos! O que é mais importante, o ouro ou o templo que o torna o ouro sagrado? Dizem também não haver importância se alguém jura pelo altar, mas se jurar pelas ofertas sobre o altar, será obrigado a cumprir o juramento. Cegos, o que é mais importante, a oferta sobre o altar ou o altar que torna a oferta sagrada? Quando juram pelo altar, juram por ele e por tudo que está sobre ele. Quando juram pelo templo, juram por ele e por Deus que nele habita. Quando juram pelo céu, juram pelo trono de Deus e por Deus que se senta no trono. Que aflição os espera? Ai, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Tenham o cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei, quais sejam justiça, misericórdia e fé. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, dizimar, sim, mas sem descuidar das mais importantes. Guias de cegos, coam a água para não engolir um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, né? Que aflição os espera, mestres da lei, fariseus, hipócritas! Tenham cuidado de limpar a parte exterior do copo e do prato, enquanto o interior está imundo, cheio de ganância e falta de domínio próprio.
Fariseus cegos, lavem primeiro o interior do copo e do prato, e o exterior também ficará limpo. Que aflição os espera, mestres da lei, fariseus hipócritas? São como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos e de toda espécie de impureza por dentro. Por fora parecem justos, mas por dentro seu coração está cheio de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, que aflição os espera, mestres da lei, fariseus hipócritas! Constrói túmulos para os profetas, enfeitam os monumentos dos justos, e depois dizem: se tivéssemos vivido no tempo de nossos antepassados, não teríamos participado com eles do derramamento de sangue dos profetas. Ao dizer isso, porém, testemunham contra si mesmos, que são de fato descendentes dos que assassinaram os profetas. Vão e terminem o que seus antepassados começaram. Serpentes, raça de víboras, como escaparão do julgamento do inferno? Por isso eu lhes envio profetas, homens sábios e mestres da lei. Vocês crucificarão alguns e açoitarão outros nas sinagogas, perseguindo-os de cidade em cidade. Como resultado, serão responsabilizados pelo assassinato de todos os justos de todos os tempos, desde o assassinato do justo Abel até o de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram no templo, entre o santuário e o altar. Eu lhes digo a verdade, esse julgamento cairá sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis ajuntar seus filhos, como a galinha protege os pintinhos sob as asas, mas você não quis, não deixou. E agora sua casa vai ficar abandonada, está deserta. Pois eu lhe digo, você nunca mais me verá, até que diga: bendito é o que vem em nome do Senhor. Misericórdia, Senhor, abre os nossos olhos para que ouçamos tuas palavras. Misericórdia, Senhor, da tua igreja nesse século. Ajuda-nos, Senhor, a andarmos de acordo com a tua vontade, na luz da tua palavra, da verdade, abrindo nossos corações, sendo autênticos diante de ti. Livra-nos, Senhor, da ganância pelo poder, pelo dinheiro, pelos primeiros lugares. Livra-nos do engano, Senhor, da falsidade que torce a tua palavra, para que ela seja adequada aos nossos próprios desejos e preferências sensuais, sexuais. Misericórdia, Senhor. Alerta a tua igreja e obrigado pela tua palavra. Fala conosco, Senhor. Te agradecemos por esta noite preciosa e o teu povo aqui reunido, pois o fazemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Uau! Duro discurso, não é? Como eu disse, Jesus está prestes a nos deixar, e ele então percebe o perigo do falso ensino, e o perigo dos falsos mestres, doutores da lei. São pessoas que manuseiam a Bíblia, carregam a palavra, eram responsáveis pela perpetuação do texto, e eram responsáveis pela interpretação da Torá. E Jesus então ataca esses indivíduos com extrema veemência. São 8 maldições, ai de vós, contrastando com as 8 bem-aventuranças. Sabe, eu acho que tem um paralelo com aquilo que nós estamos vivendo no nosso país hoje. Aos que estão mais atentos sabem. Independentemente da sua política
ou da sua preferência política ou preferência partidária. Não estamos falando aqui de presidente, futuro presidente, candidato ou não candidato. Nós estamos assistindo hoje os guardiões da lei, da Constituição, burlando e fugindo da intenção original dos constituintes de 1988. Está claro. Como é que eles fazem isso? O nobre jurista Ives Gandra, ele diz que nós estamos criando uma nova Constituição paralela. É uma criação unilateral de leis baseadas em opiniões e preferências pessoais. Ou seja, se eu tenho a prerrogativa de legislar, eu legislo em causa própria. Eu faço uma lei de acordo com aquilo que eu acho, que eu penso, que eu gosto. No campo evangélico é a mesma coisa. Hoje você tem um mosaico de opiniões rolando na internet, um mosaico de igrejas que são criadas a partir da necessidade de indivíduos adequarem, às vezes, sua vida promíscua ao Evangelho de Jesus. Eles não querem jogar tudo fora, mas eles querem fazer com que a Bíblia se adeque às suas preferências pessoais, seja na área sexual, seja na área do vício, seja na área dos negócios, seja na área do seu relacionamento conjugal, no tratamento dos filhos. Aquilo que se cria antigamente como algo que era a palavra de Deus absoluta, hoje ficou relativo, tanto faz. Vamos abrir, vem tudo, entra tudo, está tudo certo, tudo legal, e ninguém pode dizer nada, porque não é politicamente correto dizer que pecado tem nome. Mesmo entendendo que na palavra de Deus, Jesus nunca rejeita um pecador, mas Ele não é condescendente, Ele não é conivente com o pecado. Eu podia amar minhas duas filhas enquanto elas estiveram debaixo da minha autoridade, mas eu não precisava aprovar a atitude delas. Uma coisa que eu sempre conversava com a minha esposa era isso: nunca chame uma criança de mentirosa, mas trate da mentira que ela conta. Você cometeu um ato de mentira. Não chame um adolescente de vagabundo, ele não é vagabundo, mas trate da preguiça, que talvez o faz ficar um pouco mais lesado em relação às obrigações do dia a dia. Então não chame alguém de adúltero, até que ele seja um contumaz pecador, que repete o ato, e aí sim você pode caracterizá-lo. A Bíblia nos ensina assim. Trata pecado como pecado e a pessoa como pessoa. Você acolhe a pessoa e rejeita o pecado. Nós somos confundidos às vezes como indivíduos intolerantes, como evangélicos, porque as pessoas não entendem isso, que nós abraçamos todos, que é proibido entrar pessoas perfeitas aqui na igreja de Jesus. Nós temos aqui pessoas cumprindo pena alternativa aqui dentro. Você vai ser recepcionado por indivíduo com tornozeleira. E aí? Estamos sendo coniventes com o pecado? Não, nós estamos recebendo um pecador que está dizendo: cuida de mim, eu quero mudar. Talvez não tenha mudado completamente, mas nós estamos lidando com o pecado, rejeitando o pecado, ajudando a rejeitar o pecado, sem que a pessoa seja rejeitada, porque eu também fui aceito nessas condições diante de Deus, e você também foi. Então alguns líderes, mestres, dito pastores, apóstolos, bispos, seja lá o que for, líderes dentro da própria comunidade, às vezes são indivíduos que estão novamente não negando o que a Bíblia diz, mas criando interpretações para adequar ao novo momento, é o novo normal. O próprio Jesus nos advertiu
Mateus 15:6, e assim por causa da vossa tradição, vocês estão mudando o mandamento de Deus. Os crentes mais antigos aqui, né, talvez de 10 anos, 20 anos, 30 anos, que viveram em igrejas tradicionais, sabem que antigamente, quando eu entrei nesta igreja em 1983, era proibido tocar bateria dentro da igreja. Em algumas igrejas evangélicas era proibido bater palmas. Não interessa se o salmo diz batei palmas todos os povos. Era proibido se mexer, dançar para Jesus. Aí esses mesmos indivíduos hipócritas que ficavam sentados na cadeira, censurando quem pulava diante de Deus, era o mesmo que eu encontrei de verdade, no estádio, torcendo pelo Ceará. E eu sentado ali, olhando para o camarada, que no culto ele não mexe nem o dedão do pé. E além de não mexer, ele censura quem o faz. Conhece pessoas assim? Alguém conhece aí? Não. Eu conheço. Nessa igreja, durante anos, eu tive que lidar com esses indivíduos, que criam uma espécie de mandamento paralelo, porque Jesus nunca disse isso. Os salmos mandam se alegrar diante do Senhor. Símbolos sonoros, símbolos retumbantes, cantar, dançar diante de Deus. É o cara aqui na igreja, ele não faz, mas ele vai no forró lá na esquina, ele vai. Não ouve música que tem instrumento acústico aqui, mas em casa ele liga o rádio e ele vai ouvir o que ele quer com todos os instrumentos. Percebe como nós podemos estar no mesmo critério dos escribas e fariseus? Então não pensa muito no outro, pensa em você mesmo, como eu estou pensando em mim mesmo. Senhor, onde é que eu estou nessa aqui? Me ajuda aí. E olha o apóstolo Paulo. Em Atos capítulo 20, o apóstolo Paulo vai a Mileto, é uma cidade da Turquia, que fica à beira-mar, próximo de Éfeso. Ele manda chamar os presbíteros de Éfeso, os anciãos de Éfeso, e ele está se despedindo, como Jesus. Talvez ele nunca mais voltasse a Éfeso, e ele tem uma palavra para esta igreja, como Jesus, ao se despedir dos seus discípulos, ele tinha uma palavra sobre os falsos mestres. E Paulo diz, sei que depois da minha partida, surgirão em seu meio falsos mestres, lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Sabe o que é isso? Até mesmo entre vocês, e Paulo não está dizendo que é alguém estranho não, é no meio da gente, no meio da igreja, vão se levantar homens que distorcem a verdade a fim de conquistar seguidores. E uma coisa que eu tenho advertido nessa comunidade aqui, eu quero dizer a você que é crente em Cristo Jesus, preste atenção, não se deixe levar e nem tente fazer isso. Como nós sempre, como crentes em Cristo, temos uma palavra de amor e de misericórdia, que acode as pessoas, que ajuda as pessoas. Tem até amigos meus descrentes que dizem assim, o cara só vira crente quando ele está no sufoco. É isso aí, porque no sufoco é que ele vai para o chão e entende que ele não é nada, e ele pede socorro de Deus, não é assim? Eu vim no sufoco. Era isso ou é a casa de detenção, eu ia morrer, eu ia matar, pronto, eu disse, não dá mais, eu não quero mais, não dá para... Socorro! Só que quando a gente acolhe a pessoa, a gente cria um vínculo com aquela pessoa, e a pessoa acolhida cria um vínculo com você. E esse vínculo é o perigo, porque ao invés de você dizer, eu estou trazendo algo para você que vem de Deus, você age como se viesse de você. E você cria vínculo com aquela pessoa e você começa depois a querer o investimento de volta. Você está comigo? Você vem comigo? Você me apoia? Você gosta de mim? Estamos juntos? Preciso do seu dinheiro? E o cara sai na congregação pedindo dinheiro para pessoas aqui dentro. Aí você diz assim, não, mas ele é um querido, olha, um homem de Deus, olha, uma pessoa tão amada, tão querida, Ele te conduziu a Jesus ou a ele?
Ele agora vai cobrar o que fez? Ele não é como o samaritano, que ajuda o judeu na beira do caminho, pensa-lhe os ferimentos, que é um termo para cura, cuida dos ferimentos, depois paga do bolso, adiantado, a pousada onde o judeu ferido vai ficar, e ele some do mapa. Esses indivíduos não, eles andam dentro da congregação fazendo bem, mas o que eles querem é devorar as ovelhas, criar laço. E nós aqui sofremos com isso, na IBC, e não faz muito tempo. Então o apóstolo Paulo está advertindo aquilo que Jesus também advertiu, ele estava replicando, ele diz, depois da minha partida vão surgir. Então, em nome de Jesus, meus amados irmãos, quem quer que vocês acolham, lembra, você é o braço, é a mão, é o olho, é o ouvido de Jesus. E toda a glória tem que ser dada a Ele. Desde que eu cheguei nessa igreja aqui, gente querendo ser amiguinha do pastor. Quero ser amiguinho do pastor. O pastor abençoa, o pastor ora, o pastor intercede, o pastor orou e a mulher foi curada, o pastor orou e o não sei quem resolveu o problema. Aí o camarada logo ele quer meu telefone, meu endereço e minha agenda. Eu olho para esse irmão e irmã e eu entendo. Mas eu tenho que olhar para o Evangelho de Jesus e dizer, para trás de mim, Satanás, você não vai me prender. Porque eu não tenho vínculo, meu vínculo é com Jesus. E eu tenho que conectar pessoas a Jesus. E eu não posso ficar o resto da vida cuidando de meia dúzia de pessoas. Eu estaria lá na Gonçalves Ledo com as 40 pessoas que estavam aqui quando eu cheguei em 83. Entende? Amigo, a fila anda. Quando você ajuda alguém, essa pessoa está apta para ajudar alguém mais. E a fila anda. E não criar vínculos. Ter o mesmo grupo, as mesmas pessoas, o GR fechado. Paulo diz, vão surgir esses indivíduos. Então, em nome de Jesus, não façam isso e nem se permitam fazer. Aqui, durante o meu tempo de ministério, alguns irmãos vinham para mim dizendo, olha, já estão me chamando pastor, quando é que o senhor vai me consagrar? Porque qualquer pessoa que fale bem ou diz uma palavra, vocês chamam logo de quê? Pastor. Na época que o pastor Alcimor fez parte de um grupo de homens, todo mundo falava que estava sendo chamado de pastor, menos o pastor Alcimor. O pastor Alcimor era só Alcimor, pronto. O improvável foi o que foi levantado pela congregação como um homem de Deus, pela integridade, pela vida, e porque jamais quis ser ou ser chamado ou obter qualquer tipo de título. Hoje o que mais nós temos são líderes queimando o nome de Jesus na política, no governo, no trabalho, porque eles não se contentam de serem chamados pastores, são apóstolos agora, igual Paulo, Pedro, João. E quando falam com você, é como se fosse Deus falando, ou você obedece ou sai fora. Povo de Deus, pela imaturidade, desconhecimento da palavra, nós criamos esses ícones que destroem o testemunho de Jesus perante a sociedade. Ouçam o que Paulo diz, eles vão aparecer. Mas Paulo diz, olha, eu estou entregando vocês a palavra. Aliás, a tática é conhecida, né? O diabo fez isso no Éden, presta atenção. Esses indivíduos, eles não usam o Alcorão, não. O Alcorão é a Bíblia dos muçulmanos, certo? Eles não usam o livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Eles não usam o Evangelho segundo Allan Kardec, eles usam a Bíblia. Como o diabo fez lá no Éden. Deus dá um mandamento para a mulher e o diabo se aproxima em Gênesis 3:3 e diz assim, Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma árvore do jardim, não é? Ô Deus malzinho. Ele usa o que Deus disse torcendo ou distorcendo, né? Que é uma palavra até engraçada quando você fala distorcer, né? Porque torcer já seria suficiente, né? Por que eu digo distorcer?
Mas o diabo usa o mandamento de Deus e diz assim: está vendo? O que Deus disse à mulher: não coma daquele fruto. O diabo disse: não, mas Deus disse nenhum fruto, não foi? E a mulher ouvindo o diabo dizendo: realmente Deus foi muito severo. E ela quase ouve a palavra. Aí ela responde dizendo assim: não, o que Deus disse é que eu não deveria comer e nem tocar. Deus não disse que não era para tocar, é só para não comer. Então o indivíduo pega o mandamento, aumenta o mandamento, torna Deus mais severo do que ele é, induziu a mulher ao erro. E todo o cuidado deste mundo, dessa terra que foi dado ao homem e à mulher e ao homem para guardar, para multiplicar, frutificar e guardar o Éden, igual o Salmo número 8 diz que o homem foi feito um pouco menor do que os anjos em seu status, e você e eu era para termos domínio sobre a natureza, sobre os animais, domínio sobre o nosso corpo, domínio sobre a nossa saúde, domínio sobre a nossa mente. E lá no Éden, por uma infiltração e uma distorção da palavra de Deus, nós entregamos esse domínio ao diabo. E lá em Mateus, no capítulo 4, em Lucas também, o diabo agora se aproxima de Jesus, na tentação. Em Lucas 4,3, o diabo diz para Jesus na tentação, ele com fome, 40 dias em jejum, precisando comer, tá certo? E o diabo diz: se você é filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em classe, pão. O que é que o diabo queria? Jesus tinha poder para transformar pedras em pães? Tinha ou não? Mas qual seria o erro? Fazer aquilo em proveito próprio. Toda a graça, todo o poder que Deus lhe dá, é para ser usado em amor, em benefício de outrem, nunca de você mesmo. Deus diz: cuida dos outros e eu cuido de você. É tanto que depois Jesus teve a sua provisão ali, dada por Deus, como Elias teve. Mas o diabo é astuto. Ele usa a palavra de Deus. Leva Jesus para o pináculo do templo e diz: pula. Está escrito que os anjos vão te segurar. Tenta Deus, você não é o bambambam, você não é o cara. E depois o diabo de novo mostra os reinos do mundo. E diz: tudo isso te darei se prostrado me adorares. O diabo continua oferecendo isso para mim e para você. Você não quer? Você não precisa? É bom, é legítimo. Por que não? Então, por que o diabo ofereceu os reinos do mundo? Porque ele tinha usurpado do homem, dado pelo homem, repassado pelo homem, por mim, por você, deu na mão do diabo. Por isso ele é o Deus desse século. Ele agora disse: Jesus, está fácil. Só que o caminho de Jesus Cristo era o quê? A cruz do Calvário. Porque o amor de Jesus e a sua inocência o tornava apto a morrer em meu lugar e em seu lugar. E o diabo queria talhar. Porque no momento que Jesus recusasse a cruz e usasse seus poderes para si mesmo, adorasse o inimigo ou tentasse a Deus se jogando, ele não poderia ir à cruz do Calvário. E foi na cruz que Jesus pagou o preço do meu e do seu pecado. Mas vocês percebem como o uso da palavra tentou Jesus para que ele não fosse ao seu objetivo? E ouça-me, povo de Deus. Quando você opta pela verdade, quando você recusa as coisas fáceis dessa vida, sabe qual é o fim? Jesus foi morto por esses caras. Está pronto a perder privilégios para ficar firme com a verdade? Ou não? O discípulo de Jesus tem que aprender isso. Ah, se eu seguir Jesus eu vou ganhar na loteria, se eu seguir Jesus eu vou ficar muito rico, se eu seguir Jesus eu vou namorar com um cara muito legal e casar com um homem bem rico.
Minhas filhas, quando eram pequenas, diziam isso: eu quero casar com um homem bem rico. Se eu seguir Jesus, eu vou me dar bem nos negócios. Se eu seguir Jesus, eu não vou ficar doente. Se eu seguir Jesus, é tudo que pensam, é pão, é pedra transformada em pão para proveito próprio. Entende, igreja? Jesus vai cuidar de você, mas não use o evangelho de Jesus para os seus próprios interesses. Por isso Jesus foi à cruz do Calvário. Se Ele pagou esse preço, como nós não pagaríamos também? E aí a luta de Jesus era contra os falsos mestres, que o levou ao deicídio, a morte de Deus que se fez homem na cruz. Jesus foi traído, foi abandonado, teve um julgamento injusto, escarnecido, e sua morte foi morte de cruz. A minha pergunta é: você está pronto? Está pronto a perder para ganhar? Esse cachorro: não estou não. Em espírito, meia dúzia já se levantou daqui. Está pronto? Vale a pena lutar contra a mentira, contra o falso cristianismo, vale a pena se posicionar pela verdade, vale a pena negligenciar, aliás, abandonar o positivismo, essa história da autoestima, a heresia dos falsos mestres, da igreja alternativa, dos desigrejados, esse evangelho que se adapta. O indivíduo tem problema na família dele com os seus filhos, e aí o evangelho muda, ele muda de opinião. Antigamente era pecado, agora não é mais, porque pecado está dentro da minha casa, e ele cria um evangelho e um rebanho que aceita o pecado que se instalou dentro da sua casa. Mas Romanos 8:18, Paulo diz: estou absolutamente convencido. Presta atenção, igreja, nós não sabemos o que vai acontecer ano que vem, ou daqui para frente nesse nosso país, mas Paulo está dizendo assim: estou convencido de que os nossos sofrimentos no tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Amém fraquinho de novo. Está pronto, igreja? Não há nada melhor do que ser amigo de Deus, do que andar com Deus no vale da sombra da morte, é o Salmo 23. Está pronto, igreja? Nós vamos, com Ele nós vamos. Quem são os escribas e os fariseus? É uma longa história da decadência do povo de Deus, que começou com uma liderança corrupta. Aliás, esse é o problema do nosso país: corrupção. Nas várias esferas, sistêmica. Tudo é em benefício do indivíduo, não da comunidade. Ezequiel revela o segredo da decadência que aconteceu lá atrás no templo e ocasionou o exílio e a destruição do templo. Em Ezequiel capítulo 8, versos 7 a 13, Deus manda Ezequiel raspar as paredes do templo, e ele descobre que lá no templo tinha um lugar secreto com as abominações, onde os indivíduos no templo sacrificavam os animais, faziam suas orações, adoravam a Deus, cantavam ao Senhor, mas lá no quarto secreto eles adoravam outros ídolos. Gente, isso aqui não é só coisa da liderança, isso é coisa nossa. Que às vezes nós temos da boca para fora uma atitude, mas lá dentro nós temos os pecados de estimação. E Deus está dizendo: não. Adoração sustentada por uma leitura e interpretação secreta, pessoal e pouco compartilhada da lei. Por isso Paulo diz: vocês interpretaram a letra, viram a palavra de Deus como letra, não como espírito. Por isso vocês querem fazer o ritual do dízimo, mas vocês não têm misericórdia, vocês não estão pela justiça. E Paulo diz em 2 Coríntios 3:6, a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Em breve,
uma jurisprudência foi se formando segundo as chamadas tradições dos antigos, tradições dos anciãos. Ah, porque na minha igreja era assim. Ah, porque a gente fazia assim. Ah, porque a calça comprida. Ah, porque o cabelo do irmão. Aí ele entra na igreja aqui para ver pecado. Como uma vez um indivíduo estava criticando porque ele entrou no banheiro da IBC e tinha um camarada fumando maconha. E ele saiu por aí dizendo que a igreja da IBC era permitido fumar maconha. Quando eu soube disso, eu conversei com a pessoa. Eu disse, o que houve? Eu entrei lá dentro, estava uma fumaça tremenda, eu saí de lá, uma abominação. Uma abominação foi a sua atitude. Porque você deveria ter conversado com aquela pessoa, amado aquela pessoa, abraçado aquela pessoa, e tentado convencê-lo de que há uma fumaça melhor, a da glória de Deus. Simples assim. Se fosse assim, nós não teríamos aqui ninguém do Celebrando a Restauração, ninguém do Grão de Mostarda, porque são indivíduos que ainda estão lutando com seus vícios. E você entra aqui como um super fariseu, como se a fumaça do seu pecado fosse ou pudesse ser escondida. Eu me lembro uma vez eu conduzi um rapaz a Cristo, um grande amigo, e aí na outra vez que eu o encontrei no meio da rua, ele estava com a mão para trás, e quando eu olhei para ele, tinha uma fumaça saindo. Ele estava tão constrangido, porque ele estava com um cigarro. Eu disse, rapaz, está pegando fogo aí no seu traseiro, amigo. Eu disse, cara, é porque eu estou com vergonha desse negócio aqui. Puxa, eu ainda tenho esse problema do vício. Eu disse, cara, põe isso para frente. Quem vai te tirar disso é o Senhor Jesus. Eu amo você, cara. E Jesus já entrou na sua vida. Ele vai limpar a sua vida. E é por isso que eu dou valor quando o bandido entra aqui, ó. Antigamente tinha mais, né? Agora a comunidade está lavada pelo sangue de Jesus. Mas às vezes desciam os indivíduos aqui, que nós tínhamos uns seguranças aí, o pessoal da Polícia Federal, não sei de onde aí, a polícia da IBC, sei lá. Pastor, aquele cara, aquele domingo. Eu disse, não se preocupe, porque toda vez que eu abraço esses indivíduos, eu dou uma busca de arma. Ô, meu irmão! Pá, pá, pá. Mas um dia um me abraçou aqui e disse, chorou aqui. Eu disse, cara, que coisa. Ele disse, pastor, o senhor falou ali a palavra de Deus, Jesus, como é que eu faço? Eu quero entregar minha vida a Jesus, mas estou com um carro aí, meu carro lá atrás, cheio de armas, porque eu forneço essas armas para o tráfico, eu alugo. O que eu faço? Eu disse, perdeu. Você perdeu. Você agora perdeu. Lembra do Paulinho? Entregou a vida a Jesus, e aí Paulinho entregou a vida a Jesus, e agora? Mas eu sou um fugitivo, eu sou fugitivo, eu vim não sei de onde, a polícia está me procurando, se me acharem aqui, vão me levar preso, mas agora eu entreguei a minha vida a Jesus, o que eu faço? Eu disse, não tem problema, amanhã eu te levo para a delegacia. Bora, Paulinho. Aí o Paulinho disse, mas pastor, eu queria antes de ser preso de novo, podia me casar, o senhor faz meu casamento? Faço, Paulinho. Vamos segurar aqui uma semana. Eu comuniquei o secretário, na época era o doutor Hélio, eu estou com um bandido aqui. Mas ele declarou, ele quer Jesus, e nós vamos fazer o trâmite correto. Leva ele para a delegacia, depois desce para o presídio, mas eu preciso casar esse indivíduo aqui, que eu prometi. Disse, pode fazer. Você se lembra quando nós estávamos trocando a tenda aqui, foi lá no pátio, eu casei o Paulinho, e no dia seguinte nós levamos ele para a delegacia. Mas por que eu estou usando esse exemplo? Você que é crente há muito tempo, a fumaça do seu vício não aparece. E às vezes é mais fácil lidar com alguém que abre o coração e diz, eu estou errado, eu estou errando. Por isso que essa igreja tem uma cultura de restauração. Por isso que amanhã à noite você tem um CR aqui para você dizer e sair da negação e abrir o seu coração. Porque aí começa o processo de cura.
Jesus está denunciando os falsos mestres, porque numa comunidade que não vive a restauração, aparecem esses indivíduos estudantes de teologia. O que esses caras querem, invariavelmente, não são todos, é esconder o seu próprio pecado. Ele quer dominar as Escrituras para ser visto no meio do negócio, para ser honrado, para manter pessoas escravizadas a si mesmos. Os fariseus tinham esse tipo, eles eram bem conhecidos. E eu vou entrar no texto rapidinho. Aliás, William Barclay disse que há 7 tipos de fariseus. O dos ombros, expunham descrições de suas obras nos ombros, para serem vistos. O fariseu espera um pouco, são inventores de razões espirituais para se desviarem do bem, depois eu resolvo. Os feridos e sangrando, os que se mutilavam para mostrar que eram piedosos, os corcundas trôpegos, que andavam assim para dizer que eram humildes, os pesquisadores que gostavam de ir atrás dos registros de boas obras, os temerosos que tinham medo do inferno, e os tementes a Deus como Nicodemos. Mais alguns minutinhos, agora eu vou andar pelo texto que é autoexplicativo, a gente já leu, e não vai ser difícil compreender. Primeiro, nos versículos 1 e 2, esses escribas e fariseus, eles sentam na cadeira de autoridade, cadeira de Moisés. Eles assumem o lugar do legislador. Era fácil saber que esses camaradas, eles vomitavam verbo, palavra. E quando Jesus passava, a multidão sabia distinguir entre Jesus e aquelas pessoas. Por quê? A multidão dizia em Mateus 7,28, que ele, Jesus, ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Porque tudo que Jesus prega, ele é. Tudo que Jesus lhe manda fazer, ele é. Jesus não tem a verborreia, ele é o exemplo. Ele é vida. Entende, irmão? É por isso que eu deixei o Guevara da vida para seguir Jesus, porque Jesus é quem Ele é real, Ele é exemplo de vida, exemplo de humildade, de simplicidade. Ele não saiu por aí dando biblada na cabeça dos outros. Crente velho não suporta ficar numa reunião sem dar biblada na cabeça dos outros, e tudo que ele usa é a primeira pessoa do plural. Nós precisamos. Nós o quê? Você, amigo, abre a boca e fala daquilo que Deus tem falado ao seu coração, e você edifica a minha vida, nossa vida. Eles fazem e guardam tudo, mas a vida é incoerente. Não os imiteis. Jesus diz no verso 3. Eles não tinham integridade, ele coloca uma demanda hipócrita sobre o povo, por não serem eles mesmos o exemplo daquilo que pregam. Eles atam fardos pesados, difíceis de carregar. Não tem empatia, como alguém que sobrecarrega um animal e anda do lado como se nada tivesse acontecendo. Ensina regras, informações, demandas, leis, princípios, que vão além daquilo que uma pessoa pode suportar. Não come isso, não come aquilo. Guarda o dia tal, não come carne, não come não sei o quê, não faz isso, não faz aquilo. É tanta lei que se impõe sobre as pessoas. E aqui eu quero chamar a sua atenção a você, mamãe, papai. Fale menos, viva mais, seus filhos vão lhe seguir. Seja exemplo. O falso rigor ascético produz peso e culpa. Jesus nos convida para Ele, para termos alívio, o seu fardo é leve. A esses faltam espiritualidade. Praticam, porém, todas essas obras com o fim de serem vistos pelos homens. O que eles querem é um show de aparência. Você nota essas pessoas no meio da congregação. Tudo que eles querem é aparecer. Estão me vendo? Eles usam títulos. Ei, meu nome é Armando.
Eu não sou pastor, eu estou pastor. Pastor não é um título, não é algo que eu carrego por aí. Quando uma pessoa de outra igreja me chama de pastor, eu digo, meu irmão, não. Quem pariu Mateus que balance, fique quieto aí. Você tem um pastor, não tem? Seu pastor, chama, qual é o nome dele? José. Pronto, ele é seu pastor. Eu não sou não, meu nome é Armando. Às vezes as pessoas me chamam de pastor. Hoje de manhã eu preguei isso, quando eu saí ali, o pessoal, pastor, posso chamar pastor? Oi, Armando, é o pastor? Meu pai, calma, eu entendo que você me chama, e se você é a ovelha desse rebanho, tudo bem? É por respeito, mas meu nome é Armando. E eu não me sinto ofendido se alguém me chama simplesmente Armando. Mas os fariseus, eles gostavam dos títulos, da falsa espiritualidade. Eles queriam mostrar pela aparência. Falei que eu fui pregar numa conferência, numa igreja aqui na cidade. Quando eu cheguei com o meu carrinho lá, e eu tentando entrar na vaga que o pastor disse que estava reservada para mim, o homem não deixou não. Aí eu fui para lá, fui para cá, e aí quando eu fui botar no outro canto na esquina, alguém disse, é o pastor Armando Bispo. O pobre do camarada que estava cuidando do negócio, ele tirou todos os cones possíveis, quase que ele me puxa meu carro para dentro. E depois eu ouvi o comentário, aquele não é um carro de pastor. Armando Bispo, né? Era para ter chegado com outra coisa. Eu não consigo entrar nem nessa casa, no escritório eu não consigo entrar, porque eu não tenho a digital para entrar. Outro dia eu fui entrar e tive que ficar batendo. Uma vez eu entrei na portaria, o camarada disse, o senhor vai para onde? Eu disse, eu vou para o estacionamento, onde é? Ele disse, ali acima. Eu fui lá no estacionamento. Porque eu não tenho minha vaga marcada. Eu não preciso disso. Não é porque eu seja humilde, tá certo? Eu não estou contando isso aqui para você dizer assim, ô cara humilde. Não, é porque é o contrário. Eu sou tão desgraçadamente tendente ao pecado, que eu preciso manter uma cerca distante de mim e dizer, eu não posso usar a prerrogativa de autoridade que eu tenho sobre o rebanho, eu não posso dar carteirada aqui, porque eu quero que Jesus esteja acima de tudo e não eu. Simples. Pronto. O pastor precisa de um carro? Aqui tem um carro. Usa o carro da igreja? Não. Eu não tiro nenhuma manga daqui, sem autorização de alguém que está cuidando das mangas. Porque eu preciso de cercas na minha vida. Então eu estou dizendo isso porque Jesus chama a atenção desses escribas e fariseus, como Paulo chamou a atenção dos lobos no meio do rebanho, para que a congregação fique atenta. Os dias são maus e eles vão surgindo no meio. Aí ele alerta para que não os imitemos, né? Ele diz, cuidado, não tem esse negócio de mestre. Mestre é Jesus, nós somos o quê? Servos. E se eu disser para você que ainda tem um texto na Bíblia que diz assim, servos inúteis. Tem gente que não quer ouvir isso aí não. Porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Pô, você não fez mais do que obrigação, meu irmão. O que você está cantando de galo aí para quê? Ainda que a gente faça tudo nessa vida, nada compensará o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Amém? A Ele a glória. Então o rebanho precisa de servos. O rebanho precisa de exemplos. 1 Pedro 5, 2 e 3. Segura comigo. Ixi, tem fantástico hoje? Não? Tem não? Pode levantar se você tiver compromisso aí. Eu termino já. 1 Pedro 5, 2 e 3 diz, pastoreai o rebanho que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, não faça do rebanho seu meio de vida. Vá fazer tenda, catar lata, ser motorista de Uber, que é digno. Eu visitei uma fábrica aqui, aliás, uma empresa muito grande, que somos parceiros no cuidado das crianças do futebol. E eles me mostraram um caminhão bem bonito, 0 quilômetro.
Eu disse, se um dia a igreja me mandar embora, eu vou ser motorista de caminhão. É legal. Vou sair pregando nos postos por aí. Mas tem indivíduo que parece que faz da igreja o seu meio de vida. E ele começa a ficar refém das pessoas, das ofertas, das ajudas, do salário. Ele começa a comprometer a verdade, porque ele tem medo de perder a posição. E Pedro está dizendo, não é por ganância, nem se torne dominadores do rebanho. Nós temos um caso aqui de um amado irmão que já foi membro dessa comunidade, está vindo não sei de onde aí, dizendo que agora tem uma visão que vai abrir uma igreja nova aqui, e ele está fazendo contato com membros da IBC, principalmente as mulheres. Pode receber um processo por assédio. Ligo para o pastor dele lá e digo, vocês estão abrindo uma igreja aqui, é fatiada nas igrejas dos outros, é? O pastor disse, não, ninguém mandou ele para fazer absolutamente nada. Esse indivíduo recebeu uma visão de Deus que só ele tem. E a visão não é entrar numa favela, numa comunidade ou num prédio e evangelizar pessoas, buscar e salvar o perdido. O que ele quer são as ovelhinhas que ele investiu no passado. Triste, né? Cuida, para você não ser refém disso e nem fazer isso. E Jesus denuncia essas características aqui para a gente terminar. 8 maldições. Ai de vocês, são excludentes. Vocês não entram no reino e nem deixam os outros entrar. E aí, irmãos, eu acho que nós crentes em Cristo, os antigos aqui, nós antigos, né? Eu tenho mais de 50 anos de convertido. Toma cuidado, Jesus te deu a chave do reino, você nem entra direito e nem deixa os outros entrar, barrou tudo. Antigamente os crentes tinham cadeiras cativas na igreja, quando um descrente sentava no canto, ele ficava com raiva e vinha reclamar para o pastor, sentaram no meu canto. O GF está cheio de menino de rua. Meus filhos não estão podendo ir para o GF, porque os meninos da favela estão invadindo o GF. Olha aí, o cara está incomodado. Ele não entra no reino direito e nem deixa os outros entrar. Esta igreja é uma igreja da comunidade. Esse lugar aqui é uma praça. Se você vier aqui durante a semana, depois de 4 horas, você vai ver essa praça aqui, que congrega todas essas comunidades aqui ao redor, que as 3 facções que estão aqui ao nosso redor, respeitam esse espaço como um espaço de paz, porque essa propriedade é de Jesus. É de Jesus. E essa igreja serve, amém? A gente vem aqui servir, entra aí meu irmão, entra, vem jogar aí. Vem. Eles são excludentes, eles são enganadores, eles atraem por uma falsa piedade. É aquilo que eu disse, eles entram na casa das viúvas e para justificar eles fazem longas orações, são espirituais. Posso orar por você? Posso ajudar você? Deus tem uma bênção para você? O que eles querem, na verdade, é que você os siga. Não, Senhor. Atraem para algo que não existe, trai a pessoa e o tornam filho do inferno. São pervertidos, arrumam maneiras de descumprir os votos, são invertidos, ênfase na forma e não na essência. Pode entrar o grupo de louvor, por favor. São contaminadores, seu exterior é exposto, eles contaminam, porque limpam por fora, mas por dentro são podres. São enganadores, vivem de aparência. São presunçosos, proclamam uma bondade e justiça em função do erro e da fraqueza do outro. E aí Jesus termina demonstrando compaixão. Uma linguagem carinhosa que contrasta com a rebeldia daqueles falsos mestres. Jesus assim, Jerusalém, Jerusalém. Essa palavra é quase um choro de Jesus. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que cala a boca de quem fala a verdade, que odeia, quer matar quem fala a verdade.
Eu tenho ódio dele, eu tenho raiva dela, porque ela fala a verdade. Jesus disse: oh Jerusalém, 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 quantas vezes eu quis ajuntar vocês como uma galinha faz com os seus pintinhos, mas agora isso está encoberto aos seus olhos. E aí ele lança uma palavra profética, uma palavra dura de condenação: vocês não vão me ver, até o dia em que vocês vão dizer: bendito vem o que vem em nome do Senhor. E o que ele está dizendo é que, como diz em Filipenses, um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é Senhor. Só o povo de Deus pode fazer isso agora, porque um dia o próprio diabo vai se dobrar diante do Senhor e confessar: Ele é Senhor. E os inimigos de Deus, os falsos profetas, os que mutilam a igreja, dividem a igreja, os que menosprezam a igreja de Jesus, esses indivíduos um dia vão ter que dobrar os joelhos e abrir a boca para dizer: Cristo é o Senhor. Mas nós somos seus filhos, somos o seu rebanho, suas ovelhas, seus discípulos, seus alunos, e nós temos o privilégio de dizer: Senhor, reina, reina em nós, reina na minha vida, escancara meu coração, Senhor. Eu não quero cair nisso, eu não quero promover isso, eu não quero correr atrás disso. Eu tenho a palavra na minha mão, todo dia de manhã eu tenho que abrir a palavra de Deus e dizer: Senhor, o que o Senhor tem para me dizer? E o Espírito Santo fala comigo e aplica a palavra ao meu coração. É assim que Deus quer fazer com cada um de nós. Não queira saber muito, você vai ser cobrado muito. Saiba pouco, mas pratique o pouco que você sabe, aí vai crescendo e acrescentando. É assim a vida cristã. Senhor, obrigado por essa noite preciosa, pelo teu povo atento, que o teu Espírito aplique a tua palavra aos corações aqui presentes. Que esse seja um dia de reconhecimento de que nós temos a verdade e que rejeitaremos tudo aquilo que é falso. Que o Senhor nos dê misericórdia até dos falsos profetas, daqueles que blasfemam do teu nome, que menosprezam tua igreja, que se dizem desigrejados que se bastam. Que nós possamos correr atrás dessas pessoas e trazê-las de volta ao rebanho, para que elas encontrem um lugar de misericórdia, de amor, de justiça e de verdade. O Senhor é o nosso pastor, o Senhor é nosso mestre, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Deus. Nome de Jesus, poderoso nome, poderoso nome, poderoso nome. Que eu, os pastores, os líderes desta congregação, Senhor, se escondam atrás da cruz de Jesus. Que Cristo seja, Senhor, o centro desta comunidade, nome acima de todo nome, capaz de derrubar reinos, partidos, políticos, presidentes, juízes, ditadores, imperadores. É o nome de Jesus. É esse nome que nós queremos proclamar. Livra-nos do mal, livra-nos de nós mesmos, Senhor, dos nossos pecados, das nossas mazelas. Dá-nos uma semana abençoada, misericórdia do nosso país, do teu povo. Desperta os crentes em Cristo, para que recomecem novamente, para que voltem ao primeiro amor, para que deem frutos para a glória do teu nome. Tira de nós toda a hipocrisia, toda a falsidade, toda a divisão. Precioso nome, que esse nome seja exaltado hoje e para sempre na vida desta comunidade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus.